Nos últimos dias, o mundo inteiro falou sobre o estado de saúde do Papa Francisco, que estava internado em Roma, com pneumonia bilateral e outros problemas sérios. Mas agora, a notícia foi confirmada. O Papa Francisco faleceu nesta manhã no Vaticano. Com isso, muita gente voltou a falar sobre uma profecia antiga atribuída a um bispo irlandês do século XII. Segundo essa profecia, o Papa de número 112 governaria em tempos muito difíceis e a sua morte poderia marcar o início do fim dos tempos, descrito em Apocalipse. E adivinha? Esse Papa seria o Francisco. Estudiosos dessa profecia vão além e eles dizem que o próximo Papa poderia ser, então, o mensageiro do Anticristo, conhecido na Bíblia como o falso profeta, alguém que abriria o caminho para eventos apocalípticos. E será que estamos realmente diante de um grande cumprimento profético? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E a possibilidade de estarmos diante do cumprimento de uma suposta profecia atribuída a um homem conhecido como São Malaquias. Desde o 14 de fevereiro de 2025, o Papa Francisco estava internado no Hospital Gemelli, em Roma. Começou com uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia muito séria, atingindo ambos os pulmões. E junto disso, ele ainda teve um quadro de complicações de insuficiência renal, anemia e queda no número de plaquetas do sangue. E hoje, um dia após o domingo de Páscoa, a sua morte foi oficialmente confirmada. É exatamente nesse cenário que ressurge a profecia dos 112 papas. Vamos entender melhor essa história. Nessa profecia, existem alguns lemas escritos em latim, relatando os 112 papas que governariam a Igreja até um momento decisivo, descrito como a destruição de Roma e o final dos tempos. Segundo a tradição, Malaquias, um bispo irlandês do século XII, teria recebido essa visão de Deus em Roma. Mas o documento só foi publicado em 1595 pelo monge Arnoldo de Rion. Essa diferença de séculos alimenta suspeitas de que o texto possa ter sido adulterado ou mesmo inventado para influenciar conclaves, ou seja, as eleições dos próximos papas. Mas o motivo pelo qual muitos consideram essa profecia real verdadeira é justamente a precisão impressionante dos 112 lemas proféticos que parecem descrever cada papa até o final dos tempos. E agora nós finalmente chegamos ao último nome da lista. De acordo com essa profecia, o Papa Francisco pode ter sido o último líder da Igreja Católica antes de um período de grande tribulação. E se isso realmente for verdade, a próxima figura que ocupará o trono pode não ser um Papa legítimo, mas sim um impostor ligado ao Anticristo, uma peça-chave em um governo global maligno que enganará milhões e mudará os rumos da humanidade. Se essa profecia for verdadeira, então o mundo estará prestes a entrar em uma nova era, onde a nossa fé será testada como nunca antes. Mas será que isso faz sentido? Será que essa profecia tem fundamento? Ou tudo não passa de coincidência? Para responder a isso, nós precisamos primeiro olhar para o passado, olhar para o presente e as pistas do que pode estar por vir. A lista de São Malaquias começa a assustar quando nós analisamos os últimos papas e percebemos como seus lemas parecem se encaixar perfeitamente nos acontecimentos históricos. Por exemplo, o Papa Pio X, que governou entre 1903 e 1914, recebeu o lema Ignis Ardens, que significa fogo ardente, uma referência à sua fé intensa e ao seu combate incansável contra as heresias. Durante o seu papado, ele se destacou como reformador, promovendo mudanças na liturgia e na moral da Igreja. Ele era visto como um líder de grande espiritualidade e firmeza, alguém que defendia a doutrina com paixão, assim como o fogo que jamais se apagava. E por isso, bate exatamente com seu lema, fogo ardente. Já o Bento XV, que assumiu em 1914 e governou até 1922, recebeu o lema Relíquio de Pupulata, traduzido como religião devastada. E qual foi o grande evento que marcou o seu pontificado? A Primeira Guerra Mundial, um dos conflitos mais sangrentos da história, que devastou não só países, mas também a fé de muitos. O mundo viu igrejas sendo destruídas, cristãos sendo massacrados
e uma Europa mergulhada no caos. Para aqueles que estudam essa profecia, a ligação entre o lema e o que aconteceu é simplesmente incontestável. Em seguida veio o Pio XI, que governou entre 1922 e 1939, sob o lema Fides Intrépida, que significa fé destemida. O seu papado coincidiu com a ascensão do fascismo e do nazismo, regimes que trouxeram perseguições religiosas, censura e violência. E apesar das ameaças, ele manteve uma postura firme contra essas ideologias, denunciando publicamente os abusos dos regimes totalitários. E após ele subiu ao trono Pio XII, de 1939 a 1958, cujo lema era Pastor Angélicos, ou Pastor Angélico. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele enfrentou um dilema muito grande. Como proteger os cristãos sem colocar a igreja em risco? Alguns dizem que ele foi um líder silencioso que ajudou refugiados em segredo. Outros afirmam que ele deveria ter sido mais ousado. O fato é que o seu pontificado foi marcado pela guerra e pela incerteza, assim como um pastor tentando guiar o seu rebanho em meio ao caos. Depois veio João 23, que governou entre 1950 e 1963, com o lema Pastor Etnauta, ou Pastor e Navegador. E o que ele fez? Iniciou grandes reformas na igreja, guiando-a como capitão, conduzindo um navio em águas turbulentas, exatamente como o seu lema. Depois veio Paulo VI. Entre 1963 e 1978, ele carregou o lema Flos Florum, ou Flor das Flores. E olha que detalhe curioso. O seu brasão papal continha 3 lírios, flores que simbolizam pureza e devoção. E então veio João Paulo I, em 1978, cujo lema foi De Medietate Lunae, ou da meia-lua. E aqui as coincidências ficam ainda mais estranhas. Esse Papa reinou apenas 33 dias, morrendo de forma muito misteriosa. E adivinhe, a sua eleição e a sua morte coincidiram exatamente com as fases de meia-lua. E quem sucedeu ele? João Paulo II, um dos papas mais influentes da história, de 1978 a 2005. O seu lema era De Laboris Solis, que significa do trabalho do sol. E por incrível que pareça, ele nasceu em um dia de eclipse solar. Se isso não fosse o suficiente, ele morreu em outro eclipse parcial. Além disso, a sua missão como Papa foi espalhar a fé pelo mundo inteiro, como um sol que brilha para todas as nações. E após ele, veio Bento XVI, de 2005 a 2013, sob o lema Gloria Olivae, ou Glória da Oliveira. A oliveira é o símbolo da Ordem de São Bento, e embora Bento XVI não fosse membro direto da Ordem, o seu nome e a sua formação estavam fortemente ligados a ela. Mas o mais marcante do seu pontificado foi a sua renúncia, algo extremamente raro na história da Igreja. Algo que fez muitos acreditarem que nós estávamos entrando na fase final da profecia. E então, depois de todos esses sinais ao longo da história, nós chegamos ao nome final da lista, o Papa Francisco. Se a profecia estiver correta, ele não apenas encerrou essa sucessão, mas também abriria as portas para um período sem precedentes de tribulação na Terra. E aqui está o detalhe mais perturbador. De acordo com a profecia, o último Papa seria um homem chamado Pedro, o Romano. E o Papa Francisco, apesar de argentino, tem raízes italianas e escolheu o nome Francisco de Assis, cujo nome de batismo incluía Pietro, ou seja, Pedro. E é por isso que agora que Francisco faleceu, muitos estão dizendo que o próximo Papa será, sim, o grande enganador, o 8º rei que é citado em Apocalipse capítulo 17, ou seja, o falso profeta que preparará o mundo para o anticristo. E agora então fica uma pergunta. Isso tudo é apenas uma coincidência ou um aviso do que está prestes a acontecer? Irmãos, o Vaticano já vive um momento muito conturbado, crises, escândalos, divisões. Francisco foi um papa controverso, amado por alguns e rejeitado por outros. E muitos acreditam que a sua saída do cenário mundial está dando início para algo muito maior.
Até mesmo o pastor Daniel Mastral, pouco antes de sua morte, falou sobre a teoria do oitavo rei de Apocalipse 17, sugerindo que o próximo papa ocuparia esse papel, aliando-se a um governo global anticristão. E é essa combinação de crenças somada à morte de Francisco que faz com que tantas pessoas fiquem de olhos bem abertos para o que pode acontecer nas próximas semanas ou meses. Mas, irmãos, independente do que aconteça, a verdadeira esperança dos cristãos não está em papas, mas em Cristo. O mundo pode mudar, as profecias podem se cumprir, mas a nossa verdadeira fé como Jesus, como o único Senhor e Salvador, jamais será destruída. E agora, depois de tudo isso, você ainda pode estar se perguntando: quem garante que o Papa Francisco foi o último? Irmãos, essa é uma pergunta legítima. Afinal, ao longo da história, quantas vezes já se previu o final dos tempos e nada aconteceu, não é mesmo? Para aqueles que acreditam na profecia de São Malaquias, existem 3 sinais claros que apontam que Francisco foi o último Papa antes da Grande Tribulação. E o primeiro é a conexão com o nome Pedro, como eu falei para você. De acordo com a profecia, o último Papa seria chamado de Pedro, o Romano. E Francisco não tem esse nome diretamente, mas o seu nome foi inspirado em São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni di Pietro, ou seja, Pedro. E além disso, a sua família tem origem italiana, o que fortalece a sua ligação com Roma. E o segundo ponto são as grandes tribulações que marcaram o seu pontificado. Desde que assumiu, Francisco enfrentou crises internas no Vaticano, escândalos de abusos, tensões entre alas conservadoras e progressistas, e um mundo cada vez mais polarizado, e muitas de suas decisões foram questionadas, e ele se tornou um dos papas mais controversos da história moderna. E para aqueles que interpretam a profecia de forma mais simbólica, isso poderia representar a destruição da cidade das 7 colinas. Ou seja, um colapso da autoridade tradicional da Igreja, e isso está relatado na profecia. Mas o terceiro e mais intrigante sinal está ligado à renúncia do Bento XVI. Durante séculos, a tradição católica manteve que um papa deveria permanecer no cargo até a sua morte. No entanto, Bento XVI quebrou essa regra, abrindo espaço para a ascensão de Francisco. Para muitos, essa renúncia não foi apenas um ato isolado, mas um prenúncio de que algo estava mudando radicalmente na hierarquia da Igreja. E muitos acreditam que essa transição preparou o caminho para o último papa da lista, e depois dele, para algo muito maior e sombrio. E é claro, irmãos, não faltam céticos. Há quem diga que as datas e os nomes podem ter sido manipulados ao longo dos séculos, ou que a profecia não passa de uma invenção para influenciar eleições papais. Mas o fato é que sempre que um papa morre, essas profecias ressurgem com força total. E aí vem uma última questão. Se Francisco realmente foi o último papa, o que vem a seguir é o próximo líder, que na verdade não seria um papa legítimo, mas seria o falso profeta que divulgaria o anticristo. Mas, irmãos, não precisamos ter medo disso. Precisamos confiar no Senhor, colocar a nossa fé nele e não termos medo do que está por vir. Não importa quais sejam os sinais, a nossa única segurança está no nosso relacionamento com Jesus. Por isso, se você não tem certeza da sua salvação, entregue a sua vida a Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e comece a andar nos seus caminhos. Eu tenho certeza que essa será a melhor decisão da sua vida. A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Por isso, não importa o que nós passemos neste mundo, não podemos perder a nossa fé, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.